Olá, irmãos. Aqui quem fala é o pastor Lucas Santana e eu estou iniciando aqui uma série de vídeos, né? Pequenos vídeos, né? E para compartilhar com os irmãos, né? Os meus amigos aí em todo o Brasil, com a minha cidade, compartilhar aquilo que Jesus tem colocado no meu coração. Durante muitos anos nós desenvolvemos um trabalho bem focado na questão musical, né? Escrevemos várias canções como Dracma Perdida, Eu Me Prostro, Vinho Sobrenatural, e cantamos em vários lugares, né? Louvando ao Senhor, né? Junto com a igreja. Mas eu vejo hoje uma importância, né? Tem queimado dentro do meu coração o desejo, né? de compartilhar, né? de ministrar a palavra. Ministramos junto com as canções durante muitos anos, mas nós queremos ser mais enfáticos, né? Mais pontuais nesse aspecto também da palavra, né? De compartilhar a palavra de Deus, algumas revelações, né? Que Jesus tem colocado em nossos corações ao longo dos anos. Então vamos ministrar bastante palavras importantes, né? Bastante importantes para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, depois vai lá, curte, né? Se inscreva, o canal vai iniciar, né? Vai começar agora, sem nenhum inscrito. E eu preciso que você vá lá, se inscreva, né? No nosso canal. Vai lá, deixa o seu like, para que você possa estar acompanhando essas palavras que vão ser praticamente todos os dias. Nós vamos compartilhar a palavra com vocês. Hoje eu queria ler com você aqui Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. Quero falar um pouquinho com os irmãos aqui hoje sobre a iluminação dos nossos olhos, né? Para a gente enxergar da maneira correta, ver da maneira certa, né? A gente enxergar assim como o Senhor quer que a gente venha ver todos os aspectos da nossa vida, né? Jesus disse, ele disse assim, que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas, será tenebroso. Jesus também conta a parábola de 10 virgens que saem ao encontro do noivo. E essas 10 virgens, elas traziam consigo candeias, né? E essas candeias precisavam de azeite. E o azeite era aquele que possibilitava que a candeia iluminasse o lugar, né? Então, não era como nos dias de hoje, né? Que a gente tem as lâmpadas, né? Tem a iluminação e tudo. Mas não, naquela época era o azeite, né? Então, o azeite, como ele tem ali a questão da combustão, o azeite era aceso e ele fazia com que houvesse permanência do fogo dentro ali daquela candeia. E aquela candeia possibilitava, então, nos momentos de escuridão, né, momento de muita escuridão, possibilitava a visão, né, a visibilidade, né? Então, Jesus também falou sobre essa parábola das 10 virgens, em que 5 virgens se encontram com o noivo, né? E 5 delas vão comprar azeite e acabam ficando fora da ceia, fora do celebrar, né? Fora ali do lugar de encontro com o noivo, né? Elas ficaram de fora. Então, hoje eu quero ler o versículo com você aqui, que é Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, né? Vamos ler então juntos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação
da sua poderosa força. Aqui é uma oração, né? Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, né? A gente percebe que vivemos um tempo onde as pessoas elas não conseguem mais ter uma visão clara. Elas não conseguem porque o príncipe desse século lhe cegou o entendimento. Quando nós nos referimos à visão, nós estamos referindo a valores morais, nós estamos nos referindo ao amor às pessoas, nós estamos nos referindo à glória de Deus, né? A como perceber a glória de Deus, como perceber em nossa volta, mesmo em tempos difíceis, como perceber, né, a glória de Deus, como perceber a importância das pessoas em nossa volta e tudo isso. Então, nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, nós precisamos enxergar, nós precisamos ter clareza, né? Jesus ele dizia assim: como pode dois cegos, um cego conduzir outro cego? Por acaso não cairá no abismo esses cegos, se um cego for guiar outro cego? Jesus sempre batia nessa tecla da questão da visão. Observe bem, quando você lê os evangelhos, você precisa observar, deixar o seu coração perceber que Jesus estava sempre batendo nessa tecla com respeito à visão. Jesus também, ele sempre chamava a atenção das pessoas que estavam em sua volta, ouvindo os seus sermões, as suas mensagens. Ele sempre chamava a atenção daquelas pessoas para o presente, para a glória de Deus na criação. Então Jesus dizia assim: olhe para os pássaros que não trabalham nem fiam, mas o Pai os alimenta, né? Sempre ele olhava, chamava a atenção dos homens para aquilo que Deus criou, e ele também atribuía essa visão à paternidade de Deus. Então ele mostrava o visível e revelava que aquele visível tinha uma ligação tremenda com o invisível, com o Pai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus sempre estava chamando a atenção dos homens para o presente. Hoje nós percebemos que as pessoas elas ficam totalmente angustiadas, né? Uma grande parte da humanidade vive hoje um caos chamado depressão, síndrome do pânico, desespero nas suas almas, ansiedade. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo nos seus presentes, porém ausentes. Elas estão perdidas em um labirinto do passado, ou estão perdidas em expectativas erradas para o futuro. São pessoas que sofrem. A gente tem acompanhado algumas pessoas de 1 ano, 2 anos para cá. O Senhor livrou várias e várias pessoas dos suicídios, né, do suicídio, baseado nas ministrações que elas vêm escutando, a gente vem compartilhando com elas, e até mesmo líderes religiosos, né, pastores, foram livres do suicídio por causa das revelações que a gente vem compartilhando, e a gente vem fazendo esse trabalho ao longo do tempo, né? Então, Jesus ele sempre trazia o homem para o presente. Ele queria que o homem desfrutasse da glória de Deus, de tudo aquilo que Deus proporcionou, mas aquelas pessoas sempre estavam presas, como hoje, né? Nós vivemos esse caos, onde as pessoas estão presas nas lembranças, presas nos labirintos das lembranças ruins do seu passado, né? A gente vê tantas e tantas pessoas hoje presas nos vícios, por causa de traumas que viveram no seu período de infância, adolescência, distúrbios familiares. Então a gente percebe
a gente percebe um caos instalado, a gente percebe que nós vivemos em um mundo tenebroso por causa da ausência do homem de Deus, da ausência do homem do amor, da ausência do homem das faculdades, daquilo que revela o propósito inicial do coração de Deus. Portanto, a gente vê pessoas que têm sofrido. Então hoje, com esse texto, eu quero que depois você leia ali Efésios 1, 18, 19, alguém dizendo, oro para que você tenha a visão restaurada, né? Um dia um cego chegou diante, Jesus estava passando e encontrou ali um cego no caminho, gritando, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Jesus chega diante dele e pergunta, o que você quer que eu te faça, né? E Jesus, perguntando isso, logo o cego respondeu, eu quero ver, eu quero enxergar. E uma coisa interessante que eu sempre medito é que aqueles cegos tiveram uma oportunidade maravilhosa, né? Porque muitos deles eram cegos de nascença e logo quando vão enxergar, eles enxergam o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Tiveram o privilégio, vai enxergar pela primeira vez e ver logo e o nosso amado Jesus de uma maneira tremenda, né? E que maravilha! Então, a nossa oração também é que você tenha restaurada a sua visão de propósito, você começar a olhar para a natureza, olhar para as árvores, olhar para os pássaros, olhar para a criação, olhar para o cosmos, né? Hoje tem tanto material joia, né, na internet, mostrando visões, né, descobertas científicas do cosmos, e é tão maravilhoso. Eu gosto muito de tirar tempo com isso para observar a glória de Deus em tudo aquilo que foi criado. Tem um versículo também em Romanos 1:20, que diz, os atributos invisíveis de Deus, até mesmo a sua divindade, podem ser vistas e contempladas por meio de tudo aquilo que foi criado. É possível nós vivermos uma harmonia tremenda em nossos corações quando nós temos restaurado a visão, restaurada em nós a contemplação, quando a gente começa a perceber Deus em tudo aquilo que Ele fez. E isso é maravilhoso. A gente percebe muitas e muitas pessoas que às vezes passam anos e anos querendo ver um anjo, querendo ver uma glória, querendo ver algo brilhante, algo assim surreal, sobrenatural. E isso é bonito. Deus, ele criou coisas visíveis e coisas invisíveis, né? Mas a gente percebe muitos relatos de pessoas que passaram 40 anos para ver um anjo e nunca viu. Chegou a falecer, morreu e não viu aquele anjo, aquele tão sonhado anjo, né? E eu fico meditando sobre isso e eu penso, a glória de Deus está estampada nas coisas visíveis. Que bom a gente poder ver um anjo, já tive visões espirituais, já tive, né? Mas que maravilhoso a gente contemplar coisas simples, né? Às vezes tem gente que quer ver coisas surreais, sobrenaturais, mas não se atenta para as coisas simples que estão ao seu redor. Então, um conselho que eu te dou, você quer ver o teu pai, quer ver a glória do teu pai, olha para aquilo que ele criou. Muitas vezes nós amamos mais as coisas fabricadas do que as coisas criadas por Deus. Um dia Jesus levantou ali 5 pães e 2 peixes e ele deu graças diante de Deus, como que dizendo, os meus filhos precisam aprender a amar as coisas criadas, tanto quanto também amar as coisas que o homem fabricou. Porque o pão se fabrica, se faz na padaria, mas o peixe é a criação de Deus. O homem não sabe fazer, né? E Deus é poderoso para fazer. E Ele criou e Ele fez
a criação.